é professor Moisés. Nós estamos aqui hoje para nós continuarmos nosso conteúdo de direito administrativo, onde nós vamos trabalhar com o primeiro conteúdo, o regime jurídico administrativo. É uma matéria que qualquer edital, não importa qual edital que você está fazendo, não importa a banca que você está fazendo, ela é o primeiro conteúdo do edital. Às vezes ela vem com um nome diferente, às vezes vem só princípios do direito administrativo, da administração pública. Nós vamos trabalhar ela com vocês agora, ponto a ponto. Começando, pessoal, como eu falei, regime jurídico administrativo ou princípios da administração pública. Começando, o que seria esse regime jurídico administrativo? Gente, quando a gente fala de regime jurídico, nós queremos dizer o quê? Como que vai se desenvolver todas as atividades da administração pública? A administração pública, ela exerce suas atividades no regime de direito público, quase sempre, mas em algumas situações ela também se caracteriza no regime de direito privado. Não importa. Sempre quando se fala em regime jurídico administrativo, nós vamos ver a atuação do poder público em qualquer situação. E essa atuação, pessoal, e aqui que está um ponto muito importante para a gente entender tudo que a gente vai falar adiante, é que essa atuação ela é baseada em dois princípios, né? Eu coloquei aqui em dois pilares. Alguns autores, a professora Fernanda Marinella, ela usa as pedras de toque do direito administrativo. Pilares, pedras de toque, super princípios, tanto faz. O que você tem que entender é o quê? Toda a nossa atuação se baseia nos princípios da supremacia do interesse público e na indisponibilidade do interesse público. Pessoal, você vai colocar esse princípio um do lado do outro e vai fundir eles. Como assim? Você não pode olhar a administração pública só de um jeito. Você não pode olhar na administração só supremacia. Porque se você olhar só supremacia, ela não está completa. E você não pode olhar só em disponibilidade. Então você vai ter que correlacionar esses princípios. Supremacia e indisponibilidade do interesse público. Vamos começar com a supremacia. O que seria essa supremacia do interesse público? O princípio da supremacia fundamenta a existência das prerrogativas e privilégios da administração pública, típicos do direito público. É a causa da verticalidade nas relações administração particular, em contraposição à horizontalidade nas relações entre particulares. Pessoal, verticalidade da administração pública com o particular é diferente de horizontalidade do particular com o particular. Vamos dar um exemplo? Se você, particular, celebra um contrato com outro particular, alguém tem algum privilégio nesse contrato? Isso é matéria de direito civil, né? Não. Você, particular, e o outro particular, vocês celebram os termos do contrato de vocês em condições de igualdade, um contrato de compra e venda. Um tem que pagar, o outro tem que comprar. Beleza. Quando você fala em administração pública, pessoal, você fala em supremacia. A administração pública e o particular, elas estão em níveis de desigualdade. Olha a verticalidade. Em cima, o outro embaixo. Então, se eu tenho verticalidade, significa dizer que a administração pública, quando vai atuar em relação a você particular, ela atua com supremacia em relação a você. Pessoal, lembre, a administração, ela atua em condição de desigualdade em relação ao particular. Exemplos, pessoal. A desapropriação. A prefeitura quer abrir uma rua e ela vai ter que desapropriar algumas casas ao longo onde vai abrir essa rua. Ela vai desapropriar moradores. Isso é condição de supremacia. Quero que você saia da sua casa porque eu quero abrir uma rua onde está a sua casa. A administração pública vai lá e te dá uma multa, aplica uma multa. Não é supremacia? Lógico que é. Olha aqui, poder de polícia. Poder de polícia é um dos poderes da administração, matéria que nós veremos em outro momento, é um claro exemplo de supremacia. Pensa comigo, a administração vai lá na sua casa e coloca uma parada de ônibus na sua calçada. Putz, uma parada de ônibus em cima da minha calçada? Isso mesmo. Não é interferir no negócio seu, na sua residência, numa área sua, né? Lá no meio da calçada, a sua prefeitura coloca uma parada de ônibus. Coloca uma placa com o nome da rua na tua calçada novinha que tu fez de porcelanato. Bonitona, a prefeitura vai lá, faz um buraco e coloca uma placa em cima. Ela não está agindo na sua propriedade? Sim.
Ela pode fazer isso? Pode. Por quê? Porque ela está acima de você. Só que, pessoal, se a gente parasse aqui, essa supremacia ficaria estranha. Porque como que a administração, professor, se ela pode entrar na minha propriedade, se ela pode agir na minha vida, do jeito que ela quiser, ela vai fazer tudo. É legal. E aqui, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Aqui, ó. Eu coloquei prerrogativas e privilégios. A administração, ela tem prerrogativas e privilégios em relação a você particular. Só que o que acontece com essa prerrogativa e privilégio, pessoal? A gente precisa frear. A gente precisa frear a administração para que ela não extrapole os seus limites. E aí, a gente entra no segundo super princípio, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Os bens e interesses públicos não pertencem à administração nem a seus agentes. Olha aí, o bem público da prefeitura não é do prefeito. O bem público do governo não é do governador. O da presidência da república não é do presidente. Os bens não são dos seus agentes. Eles não pertencem a eles. Eles simplesmente vão gerir, conservar e velar pela coletividade. Esse princípio é indisponível pela administração. Esta somente pode atuar quando houver lei que autorize ou determine a sua atuação. E nos limites estipulados por essa lei e não de acordo com a vontade própria dos seus agentes. Pessoal, o que seria a indisponibilidade? Fica bem legal se tu pensar assim, ó. Enquanto a supremacia é prerrogativas, direitos, a indisponibilidade é o limite, é o freio. Como assim? A administração, ela está acima de você? Sim. Só que olha aqui, ela só está acima de você se ela estiver atuando, pensando no interesse público. A administração não pode agir em prol, em cima do particular, se não for buscando o interesse público, pessoal. Imagine o seguinte, ó, aquele é nosso exemplo da desapropriação. Por que o prefeito quer desapropriar a rua, tirar a casa? Ah, porque aquela casa, elas estão atrapalhando o quê? A entrada da fazenda dele. E ele tira 10 casas no meio do caminho, abre uma rua bonitona que liga o quê? O nada à fazenda dele. Ele pensou no interesse público? Não, né? Não. Ele pensou no seu interesse próprio. Então essa supremacia não foi legal. Não foi legal. Por quê? Porque ela não buscou o interesse público. Então vamos lá, pessoal. A administração pública tem prerrogativas, tem direitos, mas ela tem limites. Lembra que eu falei? Funde os dois. Junta os dois. O que você vai ter? O regime jurídico administrativo. Você vai ter a atuação do poder público. A atuação do poder público é soberana, mas ela encontra limites. Olha aqui, ó. A administração contrata pessoas, ela dá estabilidade, ela dá salário bom, se você quer virar concursado, né? Nem sempre é tão bom. Mas e aí? O que ela vai fazer? Ela pode contratar qualquer um? Não, não. Ela tem que fazer o quê? Concurso público para essas pessoas. Então ela coloca limite. E o concurso público, ele não vai ver ninguém, né? Porque quem faz mais pontuação, é critérios objetivos, então você não tem como direcionar. Então você vai ter o quê? A busca do interesse público, que é que o quê? Que as melhores pessoas estejam na administração pública. Entendido, pessoal? Entendido o que é supremacia? Supremacia é indisponibilidade. Elas são juntos o que nós conhecemos como regime jurídico administrativo. Tá aqui, ó. Supremacia versus indisponibilidade. Toda prerrogativa e direitos encontra limites. Eu quero desapropriar? Sim. Só que para mim desapropriar, eu tenho que fazer o quê? Ser buscando o interesse público. Eu quero colocar uma placa na frente da sua casa? Sim. Essa placa é para todo mundo saiba a direção da sua cidade. Entendido, pessoal? Então, tranquilo. Com isso a gente acaba essa questão de supremacia e vamos para os princípios agora. Pois é, gente. Então, visto a supremacia, né, a indisponibilidade, nós entramos agora numa segunda parte da nossa aula, que é falar dos princípios do artigo 37. Você deve ter ouvido falar, né? É o famoso LIMP. O que é o LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os 5 princípios que estão expressos na Constituição. Cuidado, pessoal. Algumas bancas,
a FGV, a CESP, às vezes ela vem com essa questão, se você sabe quais são os princípios expressos e os implícitos na Constituição Federal. Os expressos começam com esses 5 aí. O LIMP, que eu já disse, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Gravou os 5. Se te perguntar implícito, achou esse, já vê que a questão está errada. Certo? Daqui a pouco a gente vai ver nos implícitos. Mas vamos lá. Vamos começar com o primeiro deles, que é o princípio da legalidade. Pessoal, se você prestar atenção, eu já falei dele lá na indisponibilidade, quando eu falei que o poder público só podia agir no rigor da lei. Só naquilo que a lei autoriza e a lei determina. Se parar aqui, tu já sabe o que é legalidade. Legalidade é isso. Mas vamos ver aqui um conceito mais completo. É a base do Estado Democrático de Direito. Sua atuação está sujeita ao ordenamento jurídico. Para os particulares se aplica que ele pode fazer tudo, desde que não contrarie a lei. No direito público vige o princípio da subordinação à lei. Ele só atua quando a lei permite. Ou seja, pessoal, você particular, você pode fazer o quê? Você pode fazer tudo da sua vida. Você só não pode fazer o quê? O que a lei te proíbe. O Código Penal te proíbe matar, não te proíbe? Se você matar, você comete um crime de homicídio. Mas se não for proibida a tua conduta, tu pode fazer o que tu quiser. Já a legalidade do administrador, da administração pública, é diferente. Por quê? Porque nele, ele tem que agir como? Ele só pode fazer aquilo que a lei lhe autoriza. Aquilo que a lei determina. Olha, grave essas 2 palavrinhas, ó. A lei determina e autoriza. Nós estamos falando de vinculado, determina, e autoriza discricionário. Matéria de depois, que muita gente tem dúvidas. Se o aluno lembrar que determina e autoriza, ele já sabe o que é poder vinculado e o que é poder discricionário. Mas isso é para depois. Então, gente, o que é a legalidade? A legalidade significa dizer que o administrador, a administração pública, ela age sempre conforme a lei. Então, se o prefeito vai lá e manda cavar um buraco na tua calçada para colocar na sua calçada de porcelanato, ele pode fazer isso? Pode, porque a lei deu a ele esse poder. Entendido? Princípio da legalidade. O segundo princípio, esse princípio aqui, galera, as bancas amam ele. Cai muito mais do que a legalidade. A CESP ama esse princípio, a FGV, a FCC. O interessante dele é que você tem que olhar ele de 2 formas. 2 formas. Primeira forma, isonomia. Eu tenho que pensar em legalidade como isonomia. Galera, vamos aqui para o quadro, depois eu te explico. A impessoalidade objetiva. A igualdade de tratamento que a administração deve aplicar aos administrados, que se encontram em idêntica situação jurídica, representando nesse aspecto uma faceta ao princípio da isonomia. Galera, então o primeiro critério que eu vou olhar a impessoalidade é como isonomia. O que seria isso? Eu vou olhar para o particular, para os particulares, vamos pensar em coletividade, eu olho para um grupo, eu tenho que olhar para esse grupo igual. A administração não age com desigualdade em relação a particulares. Ela olha para todo mundo igual. Olha aqui, gente. Eu quero contratar auditores fiscais para o estado de Rondônia. Quem que eu quero contratar? O João? Não. Eu contrato o primeiro colocado no concurso público. Que é quem? Quem passou num processo seletivo, né? Eu não tenho como escolher. Eu não posso chamar o segundo antes do primeiro. Eu tenho que agir sempre com isonomia. Cuidado, pessoal, cuidado. Isonomia é tratar os iguais de maneira igual, os desiguais de maneira desigual. Por que eu te falo isso? Uma coisa mais moderna que não se fala tanto em doutrina ainda como deveria, e as bancas ainda não chegaram tanto a isso, mas é matéria para vir, com certeza, em concursos daqui para frente. Questão de cotas raciais, por exemplo, isso é um assunto polêmico. Cota racial é princípio da igualdade? Sim. Sim. Por quê, pessoal? É a mesma coisa quando a gente tinha vagas para deficientes físicos. Qual a ideia, pessoal? Eu tratar desigual de maneira desigual. Essa questão de cotas raciais é aquilo que nós chamamos de direito constitucional de ações afirmativas.
eu reafirmo direitos, eu coloco direitos para pessoas que historicamente precisam ser tratadas de maneira desigual. Exemplo, Lei Maria da Penha para mulheres lá no direito penal. Entendido? Então, quando eu falo de impessoalidade como isonomia, é tratar todos de maneira igual. Fácil, né? Esse daqui é o princípio, a parte do princípio que todo mundo aprende. Agora, a segunda parte, que é a que eu mais tenho visto cair em concurso, é a vedação da promoção pessoal. Pessoal, isso daqui é fácil, porque ele está expresso no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. Só você pegar sua Constituição aí, o caput é o limpe, o parágrafo 1º, depois dos incisos, vai vir lá. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação pessoal, social. Dela não podendo constar, olha aqui, nome, símbolos ou imagens. Nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Olha aqui, pessoal, numa obra pública, eu não vou colocar essa obra é uma obra do governador fulano de tal. Essa obra é uma obra do prefeito fulano de tal. Não existe isso. Essa obra é uma obra do governo do estado de Rondônia. Essa obra é uma obra da Prefeitura Municipal de Porto Velho. Você não pode ter símbolos, pessoal. Nós já vimos condenações de gestores porque eles usavam símbolos de partidos políticos como propaganda da sua prefeitura. Não pode. Exemplo, uma estrela, né, para o PT, um tucano para o governador do PSDB e assim sucessivamente. Isso é proibido, isso é vedado. Se o governador, o prefeito, o gestor, o secretário municipal fizer isso, ele está ferindo o princípio da impessoalidade. Olha a pegadinha. Como vê aqui, publicidade, o aluno cai isso aqui, a banca te pergunta, tu pensa que, então feriu o princípio da publicidade. Nada disso, nada disso. Ele está falando que na publicidade tem que se respeitar o princípio da impessoalidade. Entendido isso, pessoal? Então esse é o nosso segundo princípio, né? O I do LIMP, princípio da impessoalidade. Vamos seguindo, vamos ao terceiro princípio. Mas antes do terceiro princípio, eu coloquei uma jurisprudência, e jurisprudência é importantíssimo para você, já disse isso, né? Você tem que cuidar com a jurisprudência. Uma jurisprudência para princípio da impessoalidade, pessoal, que é a súmula vinculante número 13. Dá uma lidinha nela, cuidado com essa. Que súmula é essa, pessoal? É a súmula do nepotismo, né? É vedado a prática de nepotismo na administração pública, contratar parentes, né? Só tome cuidado com uma coisa. Não se considera nepotismo a contratação de agentes políticos. Quem são os agentes políticos? Leia-se, nesse caso aqui, né? Secretários. Então, o prefeito pode colocar o seu irmão como secretário, professor? Pode. O governador pode colocar sua irmã como secretária? Pode. Seu tio, primo, avô? Pode. É uma jurisprudência que nós temos hoje, é assim que funciona, né? Agora, como assessor, cargo de confiança, não pode. Beleza, gente? Então, esse é o segundo princípio da impessoalidade. Já falamos de legalidade, de impessoalidade, o próximo vai ser o princípio da moralidade. Beleza? Então, né? Vamos seguindo. Moralidade. Quanto à moralidade, pessoal, é bem tranquilo. Esse princípio se relaciona com a ideia de honestidade, exigindo a estrita observância de padrões éticos, de boa-fé, de lealdade, de regras que assegurem a boa administração e a disciplina interna na administração pública. Galera, quando você olhar para a moralidade, lembre da palavra honestidade. Outra palavra, probidade. Probidade, né? Tem a lei de improbidade, aquele gestor que não foi moral, não teve moralidade nas suas condutas. Então, galera, lembrou em moralidade, você vai lembrar em ética, honestidade, probidade, nesses princípios, nessas palavras como sinônimos. É o mais simples, os 5, bem tranquilo, certo? Vamos seguindo. Próximo princípio é um princípio também cobrado em prova, depois da impessoalidade, é o que mais cai, desses 5 aqui, princípio da publicidade.
O que você tem... Os atos da administração pública são públicos. Isso é princípio, isso está na Constituição Federal, em diversos incisos, não só no 37. Então, assim, a administração pública vai fazer uma licitação, ela tem que publicar no Diário Oficial essa licitação. Só que o que você tem que tomar cuidado, gente, o que cai nem é que a publicidade é obrigatória, que isso até o menino lá do nível médio acho que sabe, né? Só que não é isso que você tem que saber. O que você tem que saber é que essa publicidade, ela pode ser restringida. Essa publicidade, ela pode ser tirada, ela pode ser suprimida. Só que olha o cuidado, ela só pode ser suprimida quando? Quando a lei autorizar. Legalidade, né? Não existe restrição de publicidade se não for nos casos que a lei autoriza. Olha aqui, quando for necessária a proteção à intimidade, à honra e vida privada, os imperativos da segurança nacional. Olha aqui, desde que devidamente justificado por este motivo. A publicidade gera o controle da atividade pelo particular, da atividade pública pelo particular. Exemplo claro dessa última observação aí, né, pessoal? O portal da transparência. O particular consegue saber o que a administração está gastando através do portal da transparência. Certo? Então lembre, publicidade não é absoluta. Ela pode ser restringida em alguns casos. Exemplo, restrição de publicidade que nós temos lá no processo penal, no inquérito policial. Preciso de publicidade no inquérito? Não. É uma investigação, então eu tenho restrição de liberdade. Casos que envolvam a segurança nacional, presidência da República, muitas vezes nós temos questão de restrição de publicidade lá na Lei de Segurança Nacional. Beleza? Vamos para o último dos 5, né? Do LIMP, o letra E. Já vimos o L, o I, o M, o P e o E. Eficiência. Essa eficiência, gente, cuidado, eu já vi pegadinhas de prova dizer que ele não está expresso. Por que tem aluno que cai nessa besteira? Porque o eficiência, ele é o único dos 5 que não é originário da Constituição Federal de 88. Olha a diferença. Quando eu digo que ele não é originário, eu estou dizendo que ele veio depois. Mas ele veio depois, através de uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 19 de 98. Se ele veio depois e ele entrou através de uma emenda, ele é expresso. Entendido? Ele não é originário, mas ele é expresso. Ele está no nosso ordenamento jurídico de maneira expressa desde 98. Ele já existia, só que ele não estava expresso. Entendido? Então, desde 98, nós temos expressamente o princípio da eficiência. É a boa produção com pouco gasto. É a busca pela obtenção de resultados positivos. A administração tem que buscar o mínimo de gastos possíveis e gerar resultados positivos. Ou seja, pessoal, fazer mais com menos. É o sonho, né? A administração eficiente. O que adianta o servidor público que trabalha 6 horas e o outro trabalha 6 horas? Esse produz 10, esse produz 5. Quem é mais eficiente? O que produz mais, né? Então, quanto mais você produzir, aqui nós temos esses conceitos modernos como meritocracia, produtividade, que a gente ouve tanto falar na administração pública, isso são reflexos do princípio da eficiência. Fechado, pessoal? Então a gente fecha mais um ponto aqui, né? Nós já falamos 2 assuntos importantes nessa aula de hoje. Nós falamos dos princípios basilares da administração pública, que são supremacia e indisponibilidade. E falamos dos 5 princípios expressos no artigo 5º, que são o LIMP. Tem um princípio, que eu vou falar agora com vocês, que ele não está expresso no artigo 37. Ele não faz parte do LIMP. Mas ele também está na Constituição Federal, expresso, em outro ponto, lá no artigo 5º, inciso 55, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa. São princípios diferentes, apesar de serem sempre falados juntos. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Pessoal, o que você tem que tomar cuidado aqui é com essa palavrinha aqui, ó, processo judicial e administrativo. Porque no processo judicial, no processo civil, no processo penal, você tem o contraditório e ampla defesa. Só que cuidado, no processo administrativo você também tem contraditório e ampla defesa. Exemplo, pessoal, um PAD. Um servidor público respondendo a um PAD, um processo administrativo disciplinar, ele tem direito ao contraditório para defesa. Galera,
O que é contraditório? Contraditório é direito ao conhecimento. Você tem que saber o que acontece contra você num processo. Por exemplo, as partes têm direito ao contraditório. Só que o acusado, ele tem direito a outro princípio, que é o princípio da ampla defesa. É o direito de se defender a todo tempo do processo. Cuidado, hein, gente? O princípio da ampla defesa, ele é contínuo ao longo do processo. Eu já vi uma questão da FGV, onde ela fala que o princípio da contraditória, da ampla defesa, ele só é exercido após a condenação. É mentira. A ampla defesa, ela é prévia. Ela é concomitante ou posterior à condenação, quando a pessoa recorre, por exemplo. Tá certo? Ela é exercida ao longo de todo o processo, o contraditório e a ampla defesa. Aqui, eu também tenho uma jurisprudência importante para ti. Nós já falamos da 13, que era do nepotismo, né? Aqui nós temos a súmula vinculante número 5. Olha uma pegadinha boa de prova, pessoal. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição Federal. Então, galera, o que a gente tem que tomar cuidado? Advogado. É obrigatório ter advogado em processo administrativo? Não. Ela é facultativa. Então, se um servidor público estiver respondendo a um processo administrativo, pessoal, ele pode optar. Se ele quiser ter advogado, a administração não pode negar a ele. Mas se ele não quiser, ele não precisa. Entendido, pessoal? Então, a gente acaba aqui todos os princípios expressos. Nós vamos seguindo para falar dos princípios implícitos da Constituição Federal, que são também bem cobrados em prova, tá certo? Vamos para eles. Seguindo, pessoal, agora nós vamos falar dos princípios implícitos na Constituição Federal. Aqui, gente, eu te dou uma dica para casa, né, para você estar estudando aí. Eu, no seu lugar, eu daria uma lida nessa lei aqui, ó. Lei 9784 de 99. Essa lei trata de processos administrativos. A maioria dos princípios que eu vou estudar com vocês agora, eles estão nessa lei. Ela é uma lei que trata de processos administrativos, como eu disse, né? E alguns princípios que se aplicam lá. O princípio da segurança jurídica, da razoabilidade, da proporcionalidade. São princípios que estão lá nessa lei. E, galera, eles caem demais em prova. Muito cuidado. Então, dá uma lida no artigo 2º, no artigo 54, artigo 50 dessa lei, que vale muito a pena. Principalmente o artigo 2º. Fechado? Então, vamos a ela. Vamos aos implícitos. O primeiro princípio é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Olha ela aí, olha a lei 9784. A lei 9784, em seu artigo 2º, parágrafo único, apresenta diversas aplicações dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Galera, o que seria a razoabilidade e a proporcionalidade? Está muito ligado aos freios, aos limites, à indisponibilidade. É dizer, pessoal, que deve haver uma adequação entre os meios e os fins. Para mim estar aplicando uma sanção, ela tem que estar adequada ao quê? Ao que essa sanção foi, ao que esse ato foi gravoso. Eu não posso pegar um servidor que fez uma coisa pequena e demiti-lo. Eu não posso pegar um que fez uma coisa pesadona e só adverti-lo. Eu tenho que ter uma adequação. Eu tenho que ter uma proporção entre uma sanção a uma medida, gente. Eu não posso ter uma atuação desproporcional. Eu não posso ter uma atuação muito grave nem muito leve. Então, gente, a ideia da razoabilidade, da proporcionalidade é o quê? Adequar. Adequar para que você não tenha nada exagerado nem tão mínimo na administração pública. Eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. O critério da adequação vedando a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias. Exemplo, as formalidades essenciais à garantia dos direitos administrados, a adoção de forma simples e suficiente para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos administrados. Então, pessoal, quando eu falo em razoabilidade, em proporcionalidade, eu estou falando em adequar, em atuação proporcional, não fazer algo desproporcional. Fechado? É um princípio também cobrado, né? Bem tranquilo. Eu coloquei aqui uma observação, gente, com relação a esse princípio.
na questão de controle de atos discricionários. Porque quando você fala em discricionalidade, você fala em razoabilidade, em atuação conveniente e oportuna, né? Atuar com conveniência e oportunidade. E quando eu falo em conveniência e oportunidade, eu estou falando em uma liberdade. Certo que essa liberdade tem limite. Qual é o limite? A lei. Só que quando você tem essa liberdade daqui para cá, pessoal, de 1 a 10, você, 1 ao 10 tem uma distância, né? Tem alguns pontos no meio. Se eu não agir com proporcionalidade, eu estou desrespeitando a lei. Ó, o cara fez a coisa mais simples cabível lá na lei, tal. E ele tomou a punição 10. Eu descumpri a lei? Não. Eu não descumpri a lei. Por quê? Porque eu agi dentro da lei. A lei era de 1 a 10. Só que olha a pergunta. Essa minha atuação foi proporcional à medida que ele praticou? Não. Ela não foi proporcional. Então não feriu o princípio da legalidade, né? Mas feriu o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Fechado, gente? Segundo princípio implícito que nós vamos trabalhar. Princípio da continuidade. Estabelece que a atuação estatal é contínua, é ininterrupta. Aqui é legal, gente. Eu vou falar ele com vocês num ponto chamado serviços públicos. Os serviços públicos prestados pela administração pública, né? Eles têm que ser contínuos, têm que ser ininterruptos. Só que olha o cuidado, pessoal. Tem 2 pontos que eu coloquei aqui para a gente falar. O primeiro, e a greve? Quando os médicos do posto de saúde entram de greve, eu não teria um descumprimento desse princípio da continuidade? Ele tem direito à greve? Servidor público? Tem. Servidor público tem direito à greve. Só que olha aqui, gente. A greve, ela não pode atingir o princípio da continuidade. Eu tenho greve, mas eu respeito o limite para que o serviço não pare. O serviço vai ser prejudicado, mas ele não pode parar. Porque se parar, eu firo o princípio da continuidade. Fechado? E a segunda situação, corte de fornecimento de energia. Quando eu corto a energia de um cidadão, eu não firo o princípio da continuidade? Firo. Para ele que não pagou. Para a coletividade, continua. Qual é a justificativa? Eu posso cortar a energia dele, pessoal, porque se ele não pagar energia, o outro não pagar, daqui a um tempo a concessionária não consegue mais prestar o serviço de energia, porque não vai ter dinheiro. Então, por isso que a gente admite o corte de energia de uma casa, por exemplo, quando ela não paga energia. Só que olha o cuidado. E se a prefeitura não pagar energia? Uma prefeitura quebrada não paga energia para a Eletrobras. A Eletrobras vai poder cortar a luz da prefeitura? Não. Porque a prefeitura presta serviço público. A tua casa não presta serviço público. Então a tua casa pode cortar. Da prefeitura não pode. Se a prefeitura não pagar a energia, não pode cortar a luz da prefeitura. Executa a prefeitura, entra com ação para executar, mas não pode cortar a energia. Beleza, gente? E agora eu entro num princípio que as bancas amam, é o princípio da autotutela. Eu explico ele com uma súmula, uma jurisprudência, mais uma para ti aí hoje. Ó. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios, que o tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. Pessoal, 2 palavrinhas aqui eu me preocupo. Ó. Anular e revogar. Anular, gente, você já vai ligar a ato ilegal. Revogar, você vai ligar a oportunidade e conveniência. Olha aqui, a administração anula seu ato quando ele é ilegal e revoga seu ato por critério de oportunidade e conveniência. Galera, então o que é autotutela? É o poder que tem a administração de voltar atrás de uma decisão sua que ela já praticou. Eu tenho um ato A e um ato B. Esse ato B anula o ato A. A anulação. Esse ato B revoga o ato... Esse ato B revoga o ato A. Revogação. A administração pode fazer isso por quê? Porque ela tem a autotutela. O poder de rever seus atos. Só tem que tomar cuidado com uma coisa, pessoal. Anular, ela só pode anular um ato se o ato anterior for
ilegal. Entendido? Não existe anulação de ato legal, pessoal. Ato legal, a administração não anula. Claro, todo mundo acha isso daqui fácil. É lógico, né, professor? O ato é ilegal, ela pode anular. Beleza. Só que olha aqui, pessoal. E a revogação? Eu estou falando de um ato legal, o atuar. E a administração vem e revoga o atuar que era legal. Por que ela faz isso? Porque ela pode. Porque ela quer. Olha o nome. Oportunidade e conveniência. Ela age com oportunidade e conveniência. Só que não esqueça, pessoal. Não esqueça que essa oportunidade e conveniência tem que respeitar o princípio da indisponibilidade de interesse público. Então, olha aqui, ó. A prefeitura pegou uma rua de Porto Velho e essa rua ela transformou ela de ida e volta. Ela é só ida. Virou ida e volta. Ela pode fazer isso? Claro que pode. Aí ela fez. Um ano depois ela viu que não deu certo. Ixi, está dando acidente, a rua tem muito movimento, estreito, ficou um caos. O que a prefeitura faz? Um novo ato e revoga esse ato e transforma ela em via única de novo. Ela pode fazer isso? Claro que pode. Isso é anulação? Não, porque o ato não é ilegal. Isso é revogação, que é princípio da autotutela. Beleza, gente? Então esse é o princípio da autotutela. Vamos para o próximo, que é o princípio da motivação. Falando de motivação agora, pessoal. O princípio da motivação impõe à administração o dever de justificar seus atos. Olha aqui. Motivação é justificativa. Sejam eles vinculados ou discricionários, explicitando as razões que levaram à decisão, os fins buscados por meio daquela situação administrativa e a fundamentação legal adotada. Eu acho interessante, porque muita gente pensa que motivação só é obrigatória em atos vinculados. Atos discricionários, pessoal, a administração também tem que fundamentar. Ela também tem que explicar por que ela está fazendo esse ato. Ela tem liberdade para agir, mas é dentro da lei, e ela tem que dizer por que ela agiu de determinada forma. Então, a motivação, ela se aplica tanto em atos vinculados, quanto em atos discricionários. Fechado? Só cuidado. A motivação não é obrigada em todos os atos. Nós temos atos onde a motivação pode ser dispensada. Exemplo bem clássico de prova, pessoal. Nomeação e exoneração de servidor público em situação de cargo comissionado. Livre nomeação e livre exoneração. Você pode contratar o quê? Sem justificativa, né? Você tem livre nomeação. E você pode exonerar sem justificativa. Então eu exonero um servidor por quê? Porque eu acho que eu quero. Só que cuidado. Essa motivação, dentro dela, tem um princípio que costuma cair em prova também, uma teoria, né? Teoria dos motivos determinantes. Olha o que diz essa teoria. A validade do ato administrativo, ainda que discricionário, vincula-se aos motivos apresentados pela administração. Ou seja, o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação de vontade. Olha aqui, pessoal. A partir do momento que um ato é motivado, tem motivação, essa motivação não pode ser mentirosa. Se ela for mentirosa, ela é ilegal. Olha aqui, ó. Eu falei que, por exemplo, livre exoneração não precisa justificar. E se o administrador quiser justificar? Se ele quiser justificar uma exoneração, beleza? Ele justificou. Se essa justificativa foi mentirosa, esse ato pode ser anulado? Claro que pode, pessoal. Teoria dos motivos determinantes, né? Ele mentiu. Se ele mentiu, ele tornou o ato ilegal. O nosso próximo princípio, que na verdade é o último princípio que a gente vai trabalhar, é o princípio da segurança jurídica. Esse princípio, pessoal, ele é um princípio mais moderno como eu falo, de concurso. De 2015 para cá, ele tem sido um dos princípios mais cobrados no direito administrativo. E mais cobrado ainda, é o princípio mais moderno ainda, é o princípio da proteção à confiança. Vou explicar primeiro a segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica possui dois sentidos. Tem a ver com a estabilização do ordenamento jurídico a partir do respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.
Olha aqui, pessoal. Se o ato já está pronto, se ele já deu efeitos, ele já gerou efeitos no mundo jurídico, a retirada de um ato que vai ofender direitos, ela cria uma desestabilidade na administração pública. Ela tira essa segurança jurídica. Que administração é essa que faz ato legal, me dá direito, depois vem lá e me tira? Entendido? Essa é segurança jurídica. Relaciona-se com a proteção, o seu caráter subjetivo. Relaciona-se com a proteção da confiança do cidadão frente às expectativas geradas pela administração. Galera, essa parte do subjetivo, cuidado, ele está dentro da segurança jurídica, mas olha aqui, relaciona-se com a proteção de confiança do cidadão frente às expectativas geradas pela administração. Então, assim, o cidadão, ele confia na administração. Ele confia. E olha aqui, ele confia na administração, essa segurança jurídica ganha um outro nome, que se chama proteção à confiança. Pessoal, cuidado. Se a sua banca falar que isso daqui é segurança jurídica, tá certo. Porque a proteção à confiança nada mais é do que o caráter subjetivo da segurança jurídica. Então, se você encontrar na sua prova lá, isso está aqui como segurança jurídica, marque correto. Professor, e se tiver segurança jurídica e proteção à confiança, marca o quê? Não marca. Quer dizer, marca qualquer uma, porque senão vai ser anulada. Eu não vi ainda uma banca que queira te colocar isso. Ou ela coloca um, ou ela coloca outro. Entendido, gente? Então, vá tranquilo. Proteção à confiança, se falar só do caráter subjetivo. Algumas bancas, FGV, por exemplo, ela usa expectativa legítima. Mesma coisa que proteção à confiança. É aplicável em relação à esfera jurídica do particular, protegendo da atuação arbitrária do Estado. Exemplo, o prazo decadencial. A administração pública tem um prazo de 5 anos, né, para exercer o seu direito de cobrança, por exemplo. Se ela não exerce, gente, se ela não exerce, acabou. Então eu tenho a tranquilidade que eu não vou mais ser cobrado por isso. Boa fé, eu coloquei aqui também, às vezes perguntam, né? É como deve ser pautada a atuação do Estado e do particular. Tanto um quanto o outro tem que estar demonstrado que mesmo ele estando numa situação aparentemente errada, ele agiu com boa fé. Se não tiver boa fé, nós teremos uma grande incidência desse ato ser anulado. Beleza, gente? Então, eu quero agradecer você, espero que tenha entendido e com isso a gente conclui esse nosso tópico aqui que nós falamos de organização e princípios.